aqui é o professor Igor Fernandes para mais um Geocraft na área. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula sobre climatologia, começando de uma forma bem introdutória, pegando os principais assuntos sobre um conteúdo que sempre cai nas provas, tudo bem? De concursos, vestibulares e provas em geral. Bom, climatologia é um assunto muito amplo, então no vídeo de hoje você vai entender os fatores do clima, aqueles elementos que muitas vezes confundem a galera, por exemplo, latitude, altitude, a relação desses fatores com o clima, ok? Bom, se você quer saber tudo sobre climatologia, quer tirar todas as dúvidas, fique à vontade, é só chegar e vamos nessa, sem mais delongas. Bom, primeiro passo para entender climatologia é ir lá atrás, saber diferenciar o seguinte: o que é tempo e o que é clima. Parece coisa simples, até é, mas muita gente confunde. Cuidado, não vai vacilar. Olha só, tempo, como que a gente define tempo? Bom, tempo a gente define assim, ó. A gente fala que tempo é o estado momentâneo, ó, estado momentâneo da atmosfera. Igor, como assim? É o estado momentâneo que você tem naquela localidade, como estão as condições atmosféricas naquela área, naquele momento que você está analisando. Então eu costumo falar assim, ó, o tempo hoje está ensolarado. Ou o tempo hoje está, ó, chuvoso, nublado. Então, o tempo seria a condição momentânea, as características daquele momento de análise, que é diferente do clima. Como que eu defino o clima, professor? Ó, o clima você vai definir como uma sucessão de tempos analisados. Entendi, Igor. Então, o clima ele é definido a partir das sucessões que eu tenho num determinado tempo. Exato. E aí vai uma dica. Geralmente você considera um período de cerca de 30 anos. Analisei as condições atmosféricas de uma localidade, percebi uma sucessão de características, defini o clima. Tanto é que quando a gente trabalha com clima em prova, por exemplo, quais são os exemplos que aparecem? Ó, você tem o clima tropical, você tem o clima temperado, você tem o clima polar. Então, Igor, Rio de Janeiro é um clima tropical litorâneo. Quer dizer que no Rio de Janeiro sempre vai estar quente, já que clima tropical me lembra um ambiente mais quente? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso ter variações. Variações porque eu tenho alternâncias de estados. Tudo bem? Tranquilo? Então posso ter dias chuvosos, dias ensolarados, e a partir de uma análise mais ampla, mais profunda, de um período maior, eu defino o clima do Rio de Janeiro. Tranquilo até aí? Beleza? Posso continuar? Por que continuar? Porque eu preciso discutir agora outros aspectos da climatologia. E aí eu vou no passo a passo, eu vou tirando a sua dúvida aos poucos. Começando pelos chamados, vou botar aqui, ó, primeiro passo para a gente entender climatologia de uma vez por toda. Vamos trabalhar os chamados fatores do clima. Igor, como assim fatores do clima? Calma. Bom, dependendo de onde você esteja estudando, do material que você vai consultar, de como você vai analisar, essa característica pode vir posteriormente. Tem autor, tem alguns materiais que preferem trabalhar o seguinte: primeiro com elementos do clima, depois com fatores do clima. Eu já sou daquela ideia de que é melhor trabalhar primeiro o fator, primeiro analisar os pontos cruciais para a caracterização dos climas, para depois entender as características gerais desses climas. Tudo bem? Não tem nada de errado em você trabalhar primeiro com os elementos climáticos, até porque depois eu vou estar produzindo um material só de elementos do clima. Mas vamos nessa. O que são fatores do clima? Bom, pensou em fatores do clima, você faz a seguinte associação. Fatores do clima seriam características, elementos, vou botar assim, ó, elementos ou aspectos fundamentais, ó, fundamentais na formação de um clima. Igor, como assim? Bom,
eu costumo fazer a seguinte analogia. Imagina eu, Igor, como professor. Eu tenho elementos que me caracterizam, tenho as minhas características, vamos colocar assim, o jeito em que eu imponho a minha voz, o jeito com que eu gesticulo, por falar nisso eu gesticulo bastante nas aulas, o jeito como eu dou os meus exemplos, as minhas vivências, tudo isso acaba resultando nas características que eu apresento enquanto professor, enquanto ser humano. Mas eu tenho fatores que foram fundamentais para a minha formação, que eu herdei, por exemplo, dos meus pais. Então eu costumo pensar em clima dessa forma. Fatores do clima são aqueles elementos cruciais na formação daquele clima. Elementos do clima são atributos, são características que eu observo a partir da existência daquele clima. Então vamos lá, ó. Elementos fundamentais na formação de um clima. Então o que influencia na formação de um clima? Por que eu tenho climas diferentes? Bom, o primeiro fator eu vou colocar aqui agora, ó. Vou puxar uma setinha de destaque para ele. O primeiro fator eu vou chamar de latitude. E eu vou te perguntar o seguinte: você lembra o que é latitude? Você já estudou latitude? Latitude, geralmente, a gente trabalha com coordenadas geográficas, cartografia, quando a gente pensa em localização. Mas vem cá, não preciso mudar de vídeo, não preciso ir muito longe. Vamos definir aqui. Latitude, ó, vou pensar da seguinte forma: é a distância de um ponto, ó, distância de um ponto em relação ao Equador. Então é o seguinte, o Equador é o meu paralelo central. O Equador é o meu referencial. É o paralelo que eu vou chamar de zero. Zero de latitude. Porque se eu estou em cima do Equador, qual é a minha distância em relação ao Equador? É zero. À medida que eu me afasto do Equador, a latitude aumenta. Mas, Igor, como assim Equador, a latitude? Representa isso aí com um desenho. Você sabe, eu adoro desenhar. Só que tem um problema, eu não sei. Então peço que você faça força aí. Me ajude a entender isso aqui. Bom, primeiro eu fiz aqui uma representação do que seria a Terra. E coloquei aqui, ó, a linha do Equador. Beleza? Beleza não gostei não. Acho que tá pequeno. Deixa eu aumentar esse exemplo aqui, ó, para ficar mais legal depois, para você entender. Olha só, vou fazer um globo terrestre maior. Por favor, deixe os comentários aí, ó, para falar se ficou legal ou não, ó. Linha do Equador. Igor, e agora? Agora é o seguinte, você vai lembrar novamente daquela aula de cartografia. Igor, eu não lembro, então não tem problema, ó. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Trópico de Câncer. Ó, trópico de Capricórnio. Beleza. E agora? Agora eu tenho o círculo polar ártico e antártico, ó. Show. Mas por que isso? Pensa comigo aqui, ó. A fonte que abastece a Terra de energia, que vai esquentar o planeta, vamos pensar assim de uma maneira bem simples, tá aqui, ó, é o Sol. Então tá aqui o Sol, ó. E ele vai mandar radiação para o nosso planeta. Devido à forma que a Terra possui de uma elipsoide, ó, um achatamento nos polos que eu espero que você esteja observando aí, o que você vai ter? Uma radiação perpendicular na porção central. Ou seja, maior radiação no centro em relação aos polos. Então, essa parte central da Terra, ela vai ser mais quente, gerando o que nós chamamos de zona intertropical. Então, ó, vou apagar aqui, depois numa aula de cartografia a gente vai voltar nesse assunto e vou colocar aqui, ó, zona intertropical. Foi? Tudo bem? É mais quente aqui, ó. Beleza. Por que é mais quente? Novamente, porque recebe radiação direta, uma radiação perpendicular. E nessa região aqui, ó, diz para mim como vai ser em relação à temperatura. Bom, se está mais distante, se eu tenho uma radiação oblíqua aqui, eu vou falar que eu tenho uma zona
polar norte, zona polar no sul. Entre essas duas zonas térmicas, eu vou ter uma intermediária, que eu vou chamar de zona temperada do norte e zona temperada do sul. Tudo bem? Igor, não está dando para ver com exatidão esse desenho, não se preocupe. Eu vou estar produzindo um material para ajudar vocês, que vai estar aqui embaixo na descrição para você poder baixar com tranquilidade. Beleza? Mas vamos nessa, ó. Zona polar, zona temperada e zona zona temperada e zona intertropical. Agora vamos voltar aqui. Por que que a latitude é um fator do clima? Olha só, vamos definir. A latitude é um fator do clima, deixa eu botar aqui, ó, exclamação, para você entender que é muito importante essa parte aqui. Você vai falar o seguinte, ó, quanto maior a latitude, puxa uma setinha aqui, ó, menor a temperatura. Tudo bem? De novo, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por quê? Maior latitude, eu estou aqui, ó, nos polos, 90 graus. Menor latitude é aqui no Equador. Então, quanto maior a latitude, ó, maior a latitude, menor a temperatura. Tranquilo? Beleza? Também posso falar o seguinte, que a latitude influencia nas zonas climáticas. Zona polar, zona temperada, zona tropical. Foi? Beleza? Ok? Vou te dar 5 segundinhos aí, caso você queira dar um print na tela, porque eu vou precisar apagar. Espaço é uma coisa aqui que ainda não tenho muito. Podemos? Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ó, tô apagando aqui a latitude. Estou apagando aqui a diferença entre tempo e clima. Qualquer dúvida é só colocar aí embaixo, que a gente vai tirando aos poucos aí, ok? Mais um fator, professor. Tem mais fator? Tem mais fator. Então vem cá, ó, presta atenção, que agora eu vou trabalhar com mais um fator climático, ou seja, mais um elemento fundamental na caracterização de um clima. Qual o próximo fator? Não vai confundir. Muita gente dá esse mole, ó. O próximo fator nós vamos chamar de latitude. Desculpa, de altitude. Ó, já ia confundir também, dei mole, ó. Altitude. Igor, o que é a altitude? Olha só, é a distância. Distância de um ponto, de uma área, de uma localidade. Então, a distância de um ponto é em relação ao nível do mar. Mas por que o nível do mar? Lembra do Equador que era referência? Agora o nível do mar é a referência. A altitude 0 é a base. Então, vamos lá. Vamos representar aqui, ó. Eu tenho uma elevação aqui, uma cadeia montanhosa. E aqui eu tenho o oceano. Ó, vou botar aqui, ó, o mar. Se o mar é referência, aqui eu tenho o seguinte, ó, 0 metros. E aqui eu vou chutar, ó, 5.000 metros. Beleza? E agora, professor? Agora você vai perceber o seguinte, vamos analisar. Lembra que eu falei da radiação? Vamos imaginar aqui novamente, ó, radiação solar vindo daqui, ó. Radiação solar vindo daqui, ó. Solta aqui. Vindo em direção à superfície. Olha o que vai acontecer agora. Primeiro, existe o chamado efeito estufa, lembra? Aquela capacidade que a atmosfera tem de manter o nosso planeta aquecido. Isso, então, é o seguinte, eu vou ter uma radiação chegando à superfície. Só que eu vou ter a capacidade de manter uma área aquecida a partir dos gases estufas. Então, quando eu tenho um ar mais denso, com a presença de gases estufas, essa área costuma ter o quê? Uma temperatura mais elevada. Só que o que eu vou perceber? Que nas áreas mais elevadas, eu tenho um ar mais
rarefeito, um ar menos denso, um ar que falta oxigênio, por exemplo, um ar com menos gases para manter aquela área aquecida. Resultado, nessa área aqui de baixa altitude, ó, eu mantenho uma temperatura mais elevada. Nessa área aqui de maior altitude, eu tenho uma área com menor temperatura. Igor, existem outros elementos que influenciam aqui nesse caso? Sim. Por exemplo, o tipo de cobertura, beleza? O tipo de vegetação. Mas o que eu preciso destacar aqui quando eu falo de altitude? Como que costuma cair em prova? Ó, você tem geralmente esse desenho, isso é importante, e aí você fala assim, ó, como que a altitude influencia no clima? Você fala assim, ó, a altitude influencia da seguinte forma, na seguinte relação, ó, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Caramba, professor, então lembra um pouco a altitude, né? Só que agora não é por conta da radiação e a forma do planeta, mas sim devido que a variação de altura. Como eu tenho um ar mais rarefeito nas partes mais elevadas, eu tenho um ar que concentra, que absorve, que mantém uma área menos aquecida. Tudo bem? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Foi? Beleza? Dúvidas? Igor, então se o ar é mais rarefeito, é por isso que, por exemplo, quando times brasileiros, tipo Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, quando os times brasileiros vão jogar nas áreas mais elevadas, eles enfrentam mais o efeito da altitude, exatamente, porque vai faltar oxigênio. E esse ar é tão rarefeito que a bola corre mais rápido, já que tem uma menor resistência ao deslocamento desse corpo. Beleza? Outro fator, deixa eu botar mais embaixo aqui para a luz não atrapalhar, ó. Outro fator do clima, outro fator climático, eu vou destacar aqui agora para você, com muita calma, é o chamado relevo. Igor, como que o relevo influencia? Por que o relevo é um fator? Relevo não é a mesma coisa que a altitude? Não. Na verdade, o relevo ele tem sim relação com a variação de altura do terreno, mas ele atua de uma outra forma. Você vai falar o seguinte, ó, o relevo ele influencia no deslocamento de massas de ar e de ventos. O relevo, muitas vezes, ele acaba servindo como um obstáculo, impedindo a passagem de uma nuvem carregada, de uma massa de ar. Beleza? Como assim? Vamos lá para o desenho. Ó, aquele desenho clássico que você já aprendeu enquanto estudava a região Nordeste, ó. O famoso Planalto da Borborema. Mas imagina aqui, ó. Eu tenho, deixa eu melhorar esse desenho aqui, ó. Eu tenho uma área aqui com uma composição geomorfológica, ó. E aqui eu tenho o oceano. Então eu tenho uma massa úmida que eu quero que venha do oceano. O que vai acontecer? Essa massa úmida está chegando aqui, ó. Ela está se deslocando. Ela quer entrar no continente. E ela vai, ó. Ela vem para cá. Só que quando ela encontra esse relevo, essa área mais elevada, essa encosta mais elevada, o que vai acontecer? Ela precisa realizar um deslocamento. Para ultrapassar esse relevo, já que ele é um obstáculo, ela vai precipitar parte da sua umidade. À medida que ela sobe, a temperatura vai diminuindo, então vou ter precipitação. Quando essa massa chega aqui, ela já está o quê? Seca. Então, muitas vezes, o relevo ele influencia no deslocamento das massas de ar ou também na dispersão do ar. Ok? Tranquilo? Por exemplo, nessa área aqui eu vou ter um clima mais úmido e aqui eu vou ter um clima mais seco, devido à influência do relevo. Foi? Igor, tem mais fatores? Tem mais fatores. Vamos para mais um aqui, ó. Deixa eu botar bonitinho aqui.
para você não esquecer, olha só, mais um fator climático. Ó, vou chamar esse aqui de maritimidade ou continentalidade. Então aqui, ó, maritimidade e continentalidade. Isso é importante, isso às vezes cai em prova e a galera fica desesperada. Igor, o que seria maritimidade, o que seria continentalidade? Seria a influência de grandes corpos hídricos sobre uma determinada área, ou a influência de uma área mais distante que não recebe essa grande umidade. Como assim, ó? Então a maritimidade ou continentalidade, ela está relacionada, ó, relacionada a proximidade ou distância, né? A proximidade de grandes massas hídricas, grandes corpos hídricos. Deixa eu botar aqui, ó, grandes corpos hídricos. Ó, grandes corpos hídricos. Não entendi, professor. Olha só, aqui eu tenho, vamos supor, o litoral brasileiro. Supondo, tudo bem? Aí aqui eu vou ter, ó, uma cidade A e uma cidade C. Nessa área aqui, você já sabe, eu tenho o Oceano Atlântico. Então, nessa área eu tenho a chegada de quê? De massas úmidas. Então, aqui nessa região, eu vou ter a ação maior da maritimidade. E nessa área aqui eu não vou ter a ação da maritimidade devido a essa distância muito grande. Então, eu vou falar que aqui eu tenho o efeito da continentalidade. Igor, e aí quais são as consequências? Vamos lá. A maritimidade, ela influencia nessa chegada de massa úmida. Resultado, você vai falar o seguinte, que a maritimidade provoca uma maior umidade. E que na área onde eu tenho maior efeito da continentalidade, eu vou ter o quê? Uma menor umidade, mais seco. E aí? E aí é o seguinte, essa relação entre umidade e temperatura, você vai analisar com outro elemento que eu vou destacar aqui para você agora. Olha só, marca aí, ó. A maritimidade e a continentalidade influenciam na chamada amplitude térmica. Igor, o que é a amplitude térmica? É a variação, ó, variação de temperatura. Eu posso ter uma amplitude térmica anual, como posso ter uma amplitude térmica diária. Por exemplo, áreas litorâneas costumam apresentar uma amplitude menor, devido à capacidade que eu tenho de manter aquela área aquecida por conta do calor específico da superfície do mar, por exemplo. Então, repara, eu vou ter dias, por exemplo, fazendo 22 graus e noites fazendo ali 26 graus. Numa área mais distante do mar, sob efeito da continentalidade, eu posso ter uma amplitude térmica maior. Então, um dia com 40 graus e uma noite com 20. Tudo bem? Então é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Depois a gente vai fazer exercícios para fixar melhor a amplitude térmica. Ok? Posso apagar? Tranquilo? Mais 5 segundinhos para você aí, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu apagar aqui, ó, para dar continuidade ao trabalho. Para a gente poder brincar aqui, ó, com muita tranquilidade. Vamos falar de mais fatores. Está acabando, tá assim? Mas os principais estão chegando. Então, olha só. Outro elemento, outro fator que influencia na quantidade de umidade que eu tenho no ar, que acaba influenciando na amplitude térmica, é a vegetação.
Então deixa eu colocar aqui, ó, para não passar batido, para você não esquecer. Mais um fator aqui importante, ó. A vegetação. Então deixa eu destacar aqui. Por que a vegetação? Ó, vegetação. A vegetação, ela tem uma influência muito grande, ó. Ela influencia na umidade e na temperatura de uma localidade, de uma área. Como assim, professor? Olha só. A influência na umidade, deixa eu fazer dois tipos de vegetação aqui, ó, bem rapidinho, para você entender onde eu quero chegar. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, uma área com vegetação densa, de floresta, ó. Olha só. E aqui eu vou fazer uma área com uma vegetação mais espaçada, como se fosse o cerrado, ó, ou a caatinga, que também tem vegetação espaçada. Olha só. O que vai acontecer aqui nesse primeiro exemplo? Como eu tenho uma vegetação mais densa, eu acabo tendo mais sombra nessa superfície. Então, eu acabo influenciando no albedo, que é um outro elemento que a gente vai analisar já já. E com isso, eu vou ter o seguinte, uma média de temperatura menor, por conta da quantidade de sombras geradas por essa vegetação. Então, ó, uma temperatura um pouco mais amena, mas principalmente quando eu tenho essa vegetação muito densa também, eu tenho muita evapotranspiração, que você aprende lá na biologia, ó. Muita umidade, porque as plantas vão transpirando. Então, ó, evapotranspiração. Se eu tenho evapotranspiração, eu tenho mais ou menos umidade nessa área. Mas não está subindo gotícula? Sabe quando você faz trilha e você tem aquela área ali um pouco mais úmida, você transpira bastante e tal? O que vai acontecer aqui? A evapotranspiração contribui para o aumento da umidade. Com isso, você tende a ter um clima mais ameno. Tudo bem? E mais úmido. Agora, numa área onde a vegetação é mais espaçada, até porque apresenta um clima mais árido muitas vezes, o que vai acontecer? O nível de evapotranspiração vai ser menor. E a temperatura tende a ser um pouco maior. Por quê? Eu não vou ter tantas sombras, eu não vou ter vegetação tão próxima. Então, ó, maior temperatura, menor evapotranspiração. Tudo bem? Beleza? Igor, então uma área, por exemplo, como da região sudeste, a zona da Mata Mineira, se eu retiro a cobertura vegetal, eu gero impacto no clima? Sim, no microclima. Naquela área especificamente, você já vai ter um aumento da temperatura significativo, mas também no mesoclima, porque você não pode imaginar que a vegetação tem um papel apenas local, ok? Então você vai alterar toda a dinâmica climática de uma região, muitas vezes. Por isso é importante também a preservação dessas áreas. Ok? Igor, então você quer dizer o seguinte, que se eu tenho um aumento do desmatamento na Amazônia, eu afeto toda a dinâmica climática brasileira? Com certeza. E você vai ver isso comigo mais pra frente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais um fator? Pode ser? Além da vegetação, eu tenho também deixa eu botar aqui, ó, correntes marítimas. Ó, as chamadas correntes marítimas. Igor, o que são as correntes marítimas? Como elas influenciam? Como assim correntes? Ó, você tem aqui correntes marítimas como grandes, ó, volumes de água, como se fossem rios, que se deslocam nos oceanos e apresentam
características como temperatura e densidade. Então isso lembra muito, por exemplo, o filme do Procurando Nemo, onde as tartarugas ajudam o pai do Nemo a procurar o filho dele, levando ele para uma corrente que vai até Sydney, se não me engano. Então as correntes marítimas são grandes volumes de água que se deslocam, carregando características como pressão, temperatura, beleza? Agora, o que eu preciso saber? Bom, vou fazer aqui a América do Sul para te ajudar a lembrar desse assunto, supondo que isso aqui seja América do Sul, olha só. Tá aqui a América do Sul, ó. Vamos supor aqui. Então tem o seguinte, aqui o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Pacífico. Vou representar com duas letras, ó. Com duas cores, desculpa. Primeira cor vermelha. Eu vou ter uma corrente quente que vem da região equatorial, ó, do norte do país, e atinge o litoral brasileiro. Então aqui, ó, corrente quente. Como que uma corrente quente influencia no continente? Bom, você vai destacar o seguinte, essa corrente quente, ela contribui levando, ó, carregando, contribuindo, então, ó, leva umidade para o continente. Então, nessas áreas litorâneas onde eu tenho as chegadas de massas quentes, de correntes quentes, eu vou ter a precipitação no litoral. Um clima quente e úmido, é o caso aqui do Rio de Janeiro. Agora, e as correntes frias, que vão vir das regiões polares e vão em direção às zonas tropicais? Corrente de Humboldt, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou ter, ó, como destaque uma precipitação antes do continente. Então, antes de chegar no continente, eu tenho a ocorrência da precipitação, formando uma situação curiosa que às vezes cai em prova, que muita gente não consegue entender por quê. São os chamados desertos litorâneos. Igor, por que desertos litorâneos? Como está chovendo aqui, ó, deixa eu representar uma chuva aqui para você, ó. Choveu no mar aqui, ó, do Pacífico. Quando essa massa chega aqui, ela já está seca. Se ela chega seca, ela contribui o quê? Para a escassez. Então, repara, aqui eu tenho clima úmido, corrente quente. Aqui eu tenho clima seco, corrente fria. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Posso continuar? Posso ir para o nosso último fator? Aquele que a galera tem mais medo, que mais cai e que não é nada difícil? Vamos nessa. Novamente, 5 segundinhos para você apagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dei até mais. E vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos trabalhar agora com mais um fator. Aquele fator que a galera se desespera, aquele que cai muito em prova, aquele que você não pode dar mole, mas é bem simples. Qual é o fator? Já sabe? Olha só, são as famosas massas de ar. E aí, por favor, olha só, preste atenção que esse vídeo serve para tirar sua dúvida sobre essas massas de ar. Então aqui, ó, massas de ar. Como que eu vou definir de uma maneira simples, tranquila, as massas de ar? Você vai colocar o seguinte, ó, massas de ar são grandes bolsões de ar que se formam que se formam em áreas diferentes da superfície. Beleza.
Outra característica importante, que muita gente esquece. Isso é importante. Essas massas de ar, ó, repara, carregam características do local de formação. Isso vai fazer você entender e não ficar decorando massa de ar. Carregam características do local de formação e alteram as condições atmosféricas, ó, por onde passam. Por onde passa. Igor, beleza. Como assim? Bom, vamos imaginar o seguinte. Lembra que eu falei das zonas térmicas no início do vídeo? Então me ajuda aí que eu já esqueci quais são. Vou representar aqui novamente um globo, agora bem pequenininho. E você vai me ajudar. Ó, uma zona aqui, outra zona aqui. Não sei qual é o nome dela, esqueci. Você me ajuda aí. Agora, eu tenho uma zona aqui, ó. Tenho aqui os trópicos. Beleza. Ok? Vamos lá. Aqui eu tenho a zona equatorial. Estou aprofundando, ó. Zona equatorial. Vou pensar só no hemisfério sul. Depois é só replicar. Essa parte aqui, ó. Vou tentar mudar a cor, mas acho que não vai ficar legal, porque a iluminação não vai ajudar, ó. Vê se está aparecendo aí para você. Um rosa que eu estou fazendo aqui, ó. Ao sul do Equador. Essa zona aqui mais ao sul, eu vou chamar de zona tropical. Tudo bem? Aqui eu vou ter a zona temperada. E de azul a zona polar. Mas eu quero que você me ajude, então eu não vou ficar perguntando sobre todas as outras não. Lembrando que aqui em cima seria a mesma coisa. Vamos lá. Se eu tenho uma massa de ar que se forma na zona polar, qual é a característica dela? Ela vai ser quente ou ela vai ser fria? Olha para cá. São grandes bolsões de ar que são formadas em diferentes superfícies. Carregam características do local de formação. Se é uma zona polar, clima polar é um clima frio. Logo, uma massa polar vai ser uma massa fria. Difícil isso? Tranquilo? Se eu estou falando de uma zona tropical ou equatorial, próximo do Equador, ela vai ser o quê? Quente. Tudo bem? Beleza? Por que ela vai ser quente? Porque ela carrega as características do local de formação. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é polar, ela é fria. Agora, outra característica legal, ó. Imagina que eu esteja no meio do continente. No meio da América do Sul. Imagina agora que eu esteja sobre o Oceano Atlântico. O que tem muito aqui nesse desenho? No oceano que não tem no continente. O continente eu posso fazer aqui, ó, uma cidade, por exemplo, só para facilitar, ó. Uma cidade, vegetação, espaço, outra cidade, pá. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho muita água, aqui eu não tenho tanta água. Então, resultado, aqui eu vou ter uma massa, ó, uma massa úmida, porque eu vou ter a ascensão desse ar, esse ar vai evaporar, ó, eita, vai evaporar, e aí ao evaporar eu vou ter muita umidade, então aqui eu tenho uma massa úmida, porque se formou sobre o oceano, e aqui tem muita água? Não. Então eu vou ter uma massa, ó, nesse caso aqui, seca. Tudo bem? Isso é um exercício muito simples. Percebendo isso aqui, você não erra mais massa de ar. Ó, carrega a característica do local de formação. Se é tropical, é massa quente. Se é polar, é massa fria. Se é oceânica, é massa úmida. Se é continental e não tem nada aqui, ó, não tem vegetação, não tem rio, não tem nada, um lago, é uma massa seca. Foi? Beleza? Agora eu vou precisar apagar, porque eu vou ter que falar das massas brasileiras. As massas de ar que atuam no nosso território
para antecipar um assunto que depois a gente vai trabalhar pra caramba, que são os climas brasileiros. 5 segundinhos para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, ó. Massas brasileiras. Então se liga, ó. Massas brasileiras. Então, ó. Agora uma informação extra. Então aqui, ó. Informação extra. Deixa eu até destacar essa setinha aqui, ó. Não é mais um fator, agora a gente está aprofundando o assunto. Se liga, ó. Massas brasileiras. Massas que atuam no território brasileiro. São quantas? São 5 massas. Deixa eu botar aqui, ó. São 5 massas que carregam características diferentes, influenciam de forma diferente a superfície por onde passam. Então, olha só. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer aqui um esboço do território brasileiro. Você me ajuda se estiver muito estranho. Ó. Olha só, aqui eu estou falando dizendo a região sul, era para ser região sul. Espero que não seja tão ruim passar vergonha aqui. Mas aqui eu teria o mapa do Brasil. São 5 massas, ó. Vou fazer a primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. Deixa eu até apagar aqui, ó. A quarta aqui e a quinta aqui. Essas 5 massas atuam no nosso território. Vamos lá. Que massas são essas e quais são as características delas? Para depois, num vídeo seguinte, a gente falar só sobre climas brasileiros. Bom, primeiro eu vou colocar a letra M em todas, porque todas são massas de ar. Então aqui, ó, massas diferentes. Então, ó, eu tenho uma massa, tenho outra ali na região norte também, tem uma aqui afetando principalmente o sudeste brasileiro, tem uma aqui mais próxima do centro-oeste, e tem outra que vem lá do extremo sul. Ó. M de massa. Difícil até aí? Não, né? Tranquilo. Agora a segunda letra, para você não ficar decorando MPA, MTC, MPA, MEC, não precisa decorar não. A segunda letra, você vai se referir ao local de formação. Lembra que eu coloquei exatamente aqui as zonas climáticas? Então repara, região norte do país, cortada pela linha do Equador. Qual é a zona térmica aqui? É equatorial. Então, ó, essa massa aqui é a massa equatorial. Pô, ficou fraquinho essa letra E. Então vou botar aqui, ó, de azul, massa equatorial. Se essa é equatorial, essa aqui que está na mesma faixa de latitude vai ser o quê? Equatorial também. Então, ó, massa equatorial e massa equatorial. E agora, professor? Vamos descer um pouquinho, vamos para o sul aqui, ó, descendo o mapa. Massa tropical. Por que tropical? Porque aqui eu já estou na zona tropical. E essa aqui também, massa tropical. Lembrando, ó, zona equatorial, zona tropical, subtropical, zona polar. Então, ó, massa tropical, massa tropical. Difícil até aí? Não, né? E por último tem uma massa que vem lá do Polo Sul. Eu vou chamar de massa polar. Ó, massa polar. Beleza? Tranquilo? A terceira letra só se refere ao seguinte: aonde ela se formou? Foi no continente ou foi no oceano? Olha para esse mapa. Essa aqui se formou no continente ou no oceano? Não está no território brasileiro aqui, ó. Então, massa equatorial, continental. Massa equatorial, continental. E essa aqui? Essa aqui não está dentro do território brasileiro, não está na América do Sul, ela está sobre o Oceano Atlântico. Então, ela é atlântica, ó. Ela é oceânica, Oceano Atlântico, massa equatorial, atlântica. Acho que você já pegou o segredo. Essa aqui que está sobre o Oceano Atlântico, eu vou chamar de massa tropical, atlântica também. Ó, massa tropical,
atlântica. E essa aqui? Massa tropical continental. Ó. E essa aqui não está vindo do Oceano Atlântico, então é massa polar atlântica. Poderia fazer o seguinte, apagar aqui, ó, a sigla e colocar número. Vamos fazer esse exercício? Olha só. 1, 3, 5, 4 e 2. Olha só. Massa equatorial continental. Cadê ela? Equatorial continental, número 1. Massa equatorial atlântica. Eita, equatorial atlântica. Essa aqui é equatorial? Não, essa aqui é tropical. Essa é polar, essa é tropical. Equatorial atlântica, número 3. Então tá aqui, ó. Massa tropical atlântica. Tropical tá aqui, atlântica tá aqui. Então é o número 5. Massa tropical continental, número 4, porque essa aqui eu sei que é a polar. E aqui no meu exemplo ela está com o número 2. Beleza? Tudo bem? Vou te dar um spoiler de uma outra aula que você vai assistir aqui, sobre climas brasileiros e dinâmica das massas de ar. Então, qual é o spoiler que eu vou te dar? Ó? Qual é a massa que mais se destaca no inverno? Inverno é uma estação mais fria, então a massa que tem mais força, que se desloca mais, que perde menos energia, quem? É a massa polar. Então aqui, ó, a massa polar no inverno, ela é a que mais se destaca. Mas aí eu duvido você responder um desafio. E se você souber, coloca aqui nos comentários para a gente fechar o vídeo de hoje. Bom, se você chegou até aqui, por favor, curte aí o vídeo, deixa um comentário, fala o que você achou. Qualquer dúvida a gente está aqui para tirar, mas responda esse desafio. Quando a massa polar atlântica chega até a Amazônia brasileira, qual é o nome que eu dou para esse fenômeno? Ela provoca uma queda brusca na temperatura. Qual é o nome que eu dou para esse fenômeno? Da chegada da massa polar atlântica na Amazônia brasileira. Isso já caiu em prova de concurso militar. E aí, você sabe? Não sabe não? Depois a gente responde. Valeu? Fico por aqui, galera. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode contar comigo. Ó, dá um print aí na tela. Qualquer informação, estou aqui disponível. Falou? Um abraço, bons estudos. Valeu!